matemática em toda parte. Para as pessoas que estão em São Paulo, uma coisa interessante, uma atividade interessante para os professores até fazerem com os alunos é o quê? Levar na Bolsa de Valores. Existem visitas à Bovespa, que são visitas monitoradas e que são visitas bastante interessantes. Para quem está fora, eu acho que a forma mais interessante de estar acompanhando um pouquinho aí a respeito das bolsas, realmente você está pesquisando na internet, tem muita coisa. O próprio site da Bovespa tem muita coisa interessante que está falando aí sobre o mercado. Ô Beto, você trabalha muito com planilhas. A planilha é uma ferramenta do dia a dia, importantíssima. O que é possível fazer com a planilha no seu dia a dia? Que uso se faz da planilha no mundo? Possível não, né? É fundamental o uso da planilha no dia a dia dessa atividade. O uso mais comum é você controlar o que você está fazendo. Para interpretar uma planilha, eu tenho que ficar lendo os numerozinhos todos um a um? Normalmente a gente está olhando um lugar que já faz uma conta sobre isso, uma totalização, um índice. O começo da brincadeira é a visualização na planilha, como ele está falando. Então, você pode prestar atenção num totalizador, ou num índice, ou numa variação total, ou você pode prestar atenção nos detalhes, quer dizer, cada linha, com cada multiplicador, com cada valor. E, finalmente, você vai fazer um gráfico dessa história. Tanto aquele gráfico naquele momento que a coisa está acontecendo, com o desempenho de cada uma daquelas linhas separadamente para você poder tomar uma decisão, quanto um gráfico histórico do que aqueles valores atingiram ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo das semanas. A planilha é um objeto matemático, né? A planilha é um objeto matemático, fundamentalmente matemático. Das ideias matemáticas, lembra quando você estudou no ensino médio? Qual é que te vem mais à cabeça, assim, mais aproximada, assim? A planilha te lembra o quê de conteúdo matemático? Para começar, lembra as equaçõezinhas de primeiro grau. A ideia de matriz também aparece nesse uso de planilha, quando você associa também um valor a uma posição, então já tem a ideia das matrizes relacionadas com a planilha. Na época em que eu era estudante de ensino fundamental, o esquema de um curso de álgebra e de funções era mais ou menos assim. O professor dava uma fórmula, com essa fórmula eu produzia uma tabela e com essa tabela, manualmente, eu produzia um gráfico. Hoje em dia, já dá para trabalhar diferente, né? Como é que você está fazendo isso? Hoje em dia, eu também uso um pouco dessa coisa de fazer à mão e construir gráficos usando papel milimetrado, mas a gente também tem uma análise usando planilha e produção de gráfico no computador. Tem uma dica interessante aí para os professores, né? Porque assim, causa um efeito psicológico nos alunos. Primeiro ele faz na mão, trabalho braçal, depois ele vê o mesmo trabalho na planilha e ele consegue valorizar a utilização dessa nova ferramenta. Aí, Beto, me lembrei de uma coisa que me veio à cabeça num gráfico de uma época de uma grande queda no valor do dólar, né? Que era um gráfico que mostrava uma queda abrupta do preço do dólar num certo dia, mas aí foi feito um zoom e, na verdade, o dólar num período maior estava crescendo, né? Então, parece que o que estava em jogo ali era a ideia de mínimo local, máximo local. O comportamento dos preços no mercado, na vida real, não é um comportamento retinho, não é uma coisa comportada, acertada. Como ele vai ao sabor das vontades das pessoas e das notícias que estão ocorrendo, ele faz pequenos caminhos em zigue-zague durante o dia, durante os minutos, durante as semanas. Então, se você olhar como um todo, você pode até representar um ano como uma retinha, uma coisa bem simples, ligando o começo do ano ao final do ano. Mas se você realmente for olhar cada semana do que aquilo aconteceu, você vai ter semanas em que as coisas estão subindo, embora o ano estivesse caindo como um todo. Deixa eu aproveitar agora, saindo um pouco do esquema do mundo dos negócios. Você tem filhos, certo? Sim, tá? 2. Você acha que ele trabalhar, mexer com computador, mexer com calculadora, você acha que isso daí pode ser prejudicial à aprendizagem dele? Prejudicial? Fala como cidadão agora, né? Não tem como ser prejudicial, ao contrário, é imprescindível que as pessoas dominem os equipamentos do dia a dia, da vida comum. E você, como professora, você está dando outros sentidos para velhos conteúdos matemáticos usando essa tecnologia, não é verdade? É verdade. Tanto o uso da calculadora quanto o do computador em sala de aula enriquecem em outras situações.
que novas tecnologias devem gerar novos problemas, né? O Galileu, quando ele inventou a luneta, tá? Ele não ficou enxergando a janela do vizinho, ele foi olhar mais longe e teve a oportunidade de produzir novas hipóteses que antes, a olho nu, ele não poderia ter. E eu penso que o trabalho com calculadora, com computadores na sala de aula, também é análogo a essa relação. Na verdade, até me surpreende que haja esse conceito, que haja essa lenda urbana, né? Na vida real, a coisa acontece da mesma maneira. Os equipamentos fazem as tarefas, enquanto a gente fica com a mente mais livre para tomar as decisões, para fazer o nosso próprio trabalho. Nas questões financeiras é preciso ter muita atenção. Não se trata apenas de perder ou ganhar, mas principalmente de manter o equilíbrio. E isso a gente tem que aprender desde cedo. Aproveite então para conversar com seus alunos sobre como planejar bem os gastos e tomar decisões acertadas. Afinal, você já sabe, tem matemática em toda parte. Eu achei uma ideia linda, maravilhosa da nossa equipe, de fazer esse lançamento no cinema, super diferente. É um DVD realmente inovador, assim, eu acho que na música sertaneja, pelo menos é o que a gente espera que seja. E se depender de mim, as pessoas vão sentir no coração que a gente sentiu.